Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José, vosso servo, vosso irmão. Com muita alegria, estaremos estudando aqui em todo esse trimestre assuntos relativos a tempo, bens e talentos. Hoje, por exemplo, é a lição de número 1. A lição de número 1, ela aborda o que é a mordomia cristã. Tenho certeza absoluta que você vai ser muito abençoado. Deixa aí, por favor, o seu like. Se inscreve no meu canal. Sem dúvida alguma, eu estou aqui despido de qualquer vaidade. O que eu quero é ser ponte de Deus na tua vida para abençoar o teu coração e você semear a palavra de Deus em outros corações por intermédio desse vídeo. Vamos que vamos? Então eu convido você a fazer primeiramente, já que esta é a primeira aula, eu queria pontuar alguma coisa aqui. Esta é a primeira aula desse trimestre, então eu quero convidar você, e até fazendo uma comparação gastronômica com você. Sem dúvida alguma, você gosta de comer uma comida recheada de temperos, guloseimas, quem sabe de saladas, quem sabe de pratos especiais, de comidas típicas. Isso faz a diferença para quem é um verdadeiro gastronômico. Porém, quando nós estamos estudando, quando nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós precisamos também colocar no coração, na mesa, o melhor para as pessoas ouvirem e assimilarem a palavra de Deus. Temos que servir o melhor pão, temos que apresentar a melhor comida, temos que servir realmente o maná que venha saciar o coração, a vida. E todo professor, ele tem que ter um compromisso de estudar a palavra de Deus, de estudar a revista, de estudar mesmo o livro de apoio. Só que tem um detalhe. O detalhe, não se prenda só a isso. Tenha uma visão panorâmica. Tenha uma visão completamente global. Amplie os seus conhecimentos pesquisando. Jamais se apresente ou apresente a mesma a refeição de aula do que você apresentou na semana passada ou na semana anterior. Procure fazer com que os seus alunos tenham saudade da sua aula, porque sem dúvida alguma isso faz toda a diferença. E vamos que vamos? Então vamos ao texto áureo. E o texto áureo, ele diz: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas, capítulo de número 12, versículo 42 e 43. A verdade prática da lição diz: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. E aqui tem um objetivo geral esta lição. E o objetivo geral é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. Segundo, tem também objetivos específicos desse objetivo geral.
Entre eles tem apresentar o conceito de mordomo e de mordomia. Segundo, expor acerca da mordomia espiritual do cristão. E terceiro, explicar a mordomia dos bens materiais. Importante também salientar é que este primeiro tópico que vamos estudar, ele tem como um tema conceitos de mordomia. Esse tema, conceito de mordomia, nesse tópico, ele traz algumas coisas importantes no primeiro e no segundo tópico. Primeiro, fala do mordomo. E segundo, apresenta mordomia. Porém, para podermos assimilar um entendimento melhor, precisamos, pelo menos, fazer uma avaliação. Uma vida com propósito, ou uma igreja com propósito, foram 2 livros escritos por um escritor muito famoso chamado Rick Warren. E ele colocou isso intrínseco no centro e nas páginas desses 2 livros, dizendo que o cristão ele precisa conhecer o seu propósito do seu chamado. Qual foi o propósito do seu chamado? O crente precisa saber qual é o propósito dele aqui na terra. Por que que ele está na igreja? Por que ele está vivendo a vida cristã? Qual é o propósito de tudo isso? O propósito é importante também salientar que o propósito deste ensino de Jesus é que venhamos viver ou venhamos conhecer os ensinos inseridos na palavra de Deus, que fala de princípios do reino, palavras de Jesus e copiar o exemplo da vida de Jesus. Um outro fator também importante é que essa etimologia deste nome mordomo, a Bíblia narra que José, no Egito, ele era mordomo na casa de Potifar. A Bíblia fala também que o servo de Abraão, Eliezer, ele era um mordomo dedicado à vida e ao propósito da vida de Abraão. Isso nos mostra que todo mordomo, ele é um gestor, um gerente, um cuidador dos bens de alheios. Essa é a etimologia da palavra mordomo. Porém, quando olhamos a palavra mordomia, vemos algo interessante. Por exemplo, na parábola do mordomo infiel, em Lucas capítulo 16, versículo de 2 a 4, a gente observa que o mordomo, ele tinha o título, ele tinha o nome, porém ele agia de outra forma. Ele era tudo menos aquele mordomo dedicado, com propósito, centrado e fiel ao seu Senhor. Com isso, observamos algo interessante, que a fala ou a expressão ou a vida de qualquer pessoa, desde você que está me ouvindo agora e me vendo, até a pessoa para quem vai receber esta mensagem, é importante que saiba que você não é o que você fala. Você é
o que você faz. Eu vou repetir. Pega essa palavra para a tua vida, meu irmão. Você não é o que você fala. As pessoas não te conhecem pelo teu discurso, não. As pessoas não te conhecem pela tua oratória. As pessoas não te conhecem pelo teu louvor, pelas tuas músicas, pela tua voz. As pessoas te conhecem, te leem, e elas são conquistadas pelo exemplo, pelo aquilo e por aquilo que de fato nós somos. Então, esse termo aqui de mordomia, ele caracteriza a prática, o exercício de servir com dedicação. O administrador ou o gestor dos bens espirituais e materiais, cada um de nós, ninguém pode dizer, eu não tenho nada, Deus não me deu nada. Você está equivocado. Você sim tem os seus dons, os seus talentos, e Deus lhe entregou coisas que talvez agora você não perceba ou não valorize, mas porém quando perdê-las, talvez pode até valorizar. Por que que eu falo isso? Porque as características de um administrador é que ele seja responsável ao seu chamado e aquilo que ele foi confiado. É por isso que a gente observa algumas coisas interessantes. Por exemplo, faça uma avaliação. Quando olhamos pessoas irresponsáveis, imprudentes, pessoas que não querem nada com a vida, pessoas que não valorizam oportunidades, pessoas que, na verdade, elas são completamente reclamonas e elas não valorizam aquilo que elas têm, elas não valorizam a vida que elas têm. Isso demonstra um administrador infiel, irresponsável e imprudente. Mas vamos que vamos? Vamos ao segundo tópico. O segundo tópico, ele diz a mordomia espiritual do cristão. A mordomia espiritual do cristão, e aqui fala pelo menos o primeiro tópico. Ele fala a mordomia do amor cristão. E depois fala a mordomia da fé cristã. E terceiro, fala a mordomia e fala a fé como patrimônio espiritual. Agora, você sabia que quando se refere a amor, às vezes nós cristãos estamos vivendo um padrão mundano e ímpio de amor? Como isso? Como isso? Eu só amo quem me ama. Quem não me ama, tô nem aí. Eu só perdoo quem me perdoa. Quem não me perdoa, tô nem aí. E quem pisa no meu calo, eu vou lá e piso 2 vezes também. Então esse é um padrão de amor mundano. Um fator importante para pontuar aqui é que Jesus deu o exemplo na cruz. Já foi debochado você? Já se sentiu vítima de um deboche? Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz fez um deboche a Jesus. Quando ele disse assim: se tu és o Cristo mesmo, desce dessa cruz.
Ele foi irônico. Ele foi ofensivo. Ele foi, na verdade, gritante e ignorante. Mesmo morrendo, mesmo nos últimos dias da sua vida. Mas mesmo assim, o seu caráter era o caráter do deboche. E Jesus, que tinha o caráter do amor, que não vivia no padrão mundano de amor, ele chegou a se emocionar e dizer, Jesus chegou a dizer, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Sabe, queridos, às vezes a gente fica fazendo uma série de rodeios para entender quem é o nosso próximo. Para quem devemos demonstrar o nosso amor? Primeiramente, um cristão, ele é conhecido pelo amor que ele demonstra ao seu próximo e pela humildade com que ele vive na sua comunidade e por onde ele passa. A carteira de identidade do cristão é o amor. Porque sem amor, ninguém consegue ver Deus na vida de ninguém, de nenhum crente. Como é que eu demonstro esse amor? Primeiro, esse amor tem que vir de casa. Se você não ama os seus, a esposa, os filhos, o marido, dificilmente você vai amar, na verdade, o pastor da sua igreja e dificilmente você vai amar o seu vizinho. É importante que nós venhamos entender, sem rodeios nenhum, é que a demonstração de amor, ela é o maior sentimento do cristão. Ela vale muito mais do que maiores discursos e grandes discursos, porque é muito fácil demonstrar na igreja, mas na nossa casa é que as máscaras caem. E é lá que nós mostramos de fato se nós somos crente ou se nós não somos nada. Outro fator também que devemos entender é que algo interessante aqui nesse primeiro tópico é quando Jesus sofreu aquela pergunta irônica daquele mestre da lei, daquele doutor da lei, versado nas Escrituras, perguntando: quem é o meu próximo? Sabe, queridos, existe algo que precisamos pontuar aqui. É sobre esse sentimento da fé cristã. Esse sentimento da fé cristã, ele é demonstrado através da mordomia, através da vida constante. Primeiro, quem vive uma vida cristã e que diz que é cristã, mas não tem coração de servo, é preciso rever os conceitos. Quem diz que pratica a mordomia da fé cristã e essa pessoa não tem coração de pastor, alma de pastor, sentimento de pastor, vida que se preocupa com vidas, precisa rever os conceitos. E aqui eu digo para você algo interessante. Número 1, quem expressa e que diz que expressa uma mordomia de fé cristã e que na essência não vive, ele é como que um rio sem peixe. Ele é como um céu sem estrelas. Ele é como que um cristianismo sem cruz. E ele é como que um cristão sem a fé no seu mestre.
Então, ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós vivemos, ou nós não vivemos. O resto é engodo, é engano. Não se engane. Nós temos que viver uma teologia prática. Ou somos ou não somos. Não podemos viver em cima do muro. Queridos, no ponto 3, fala a fé como patrimônio espiritual. E a fé como patrimônio espiritual, ela pelo menos demonstra para nós, na biografia de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, ele chega a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Sabe o que isso quer dizer? Não importa as grandes ou os grandes altos e baixos que venhamos viver. Não importa se eu sou um profissional liberal e se você é um funcionário público, se eu estou empregado ou se você está desempregado, se alguém tem dinheiro ou se você não tem nada, não interessa. O maior patrimônio que o cristão tem que ter não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua conta bancária, é a sua fé. É por isso que existe algo que o cristão tem que se preocupar. Primeiro, a salvação dele e a consciência limpa, em paz, tranquila na presença do Senhor. Segundo, ele precisa ter a consciência acesa e forte acerca da vida eterna, que existe vida após a morte, que a qualquer momento ele pode morrer e ele precisa estar preparado para se encontrar com o seu Senhor, com o seu Mestre. Terceiro, o cristão precisa entender que a moeda mais forte ou o dinheiro mais forte não é, na verdade, o euro, o dólar ou qualquer outra moeda, o real, é a bênção de Deus na sua vida. O crente de verdade, ele valoriza a bênção de Deus na sua vida. E aqui eu quero quebrar uma maldição que tem entrado nas nossas igrejas, chamado teologia da prosperidade. Esse câncer, ele tem, na verdade, que ser expulso e extirpado da igreja, que fica ensinando os irmãos a buscarem dinheiro de uma forma exacerbada. Pessoas que ficam fazendo votos. Tem igreja que a teologia delas é voto. Quando não é voto é corrente. Quando não é corrente é pacto, cerca de sacrifício, de dinheiro. Quando não é isso é voto. Só fala nisso. E nós, querido, precisamos entender que o fato de alguém estar com muito dinheiro não quer dizer que Deus está lá. E o fato também de alguém que está muito liso, desempregado, passando por dificuldade financeira, não quer dizer que ele está na mão do diabo, que ele deu legalidade ao diabo, que o diabo o enganou. Está errado esse conceito. Isso é teologia da prosperidade. Isso tem que ser repreendido. Esses falsos profetas ensinam, na verdade, o céu aqui na terra, enquanto que a terra, ela é, na verdade, um ambiente, uma geografia passageira para o cristão. Isso tem que ser combatido pela palavra de Deus. Eu não estou fazendo aqui uma apologia de uma pessoa acomodada, de uma pessoa que vai viver agora conformada com a vida que está levando. Pelo contrário, você quer ter prosperidade? Vá trabalhar, meu irmão. Você, na verdade, quer crescer na vida? Vai economizar. Veja o quanto você está ganhando e quanto você está gastando. Isso é prático, queridos. Essa teologia da prosperidade tem matado
queimado muitas igrejas e perturbado a cabeça de muitos irmãos. E eu estarei aqui para falar de muitos outros assuntos desse ponto de vista que eu citei agora. Mas vamos que vamos! O terceiro tópico fala a mordomia dos bens materiais. O primeiro subtópico fala o cristão e as finanças. O segundo fala o cristão e as riquezas. O terceiro fala o cristão e a contribuição para a igreja. Queridos, vamos aqui falar sobre o cristão e as finanças. Primeiro, eu não defendo de que a tese e a convicção de que por ser um crente, agora a pessoa não vai trabalhar. Por ser um escolhido para fazer a obra de Deus, a pessoa agora vai viver escorada nos outros. Pelo contrário, quando nós olhamos o texto sagrado em Gênesis capítulo 3, versículo 19, a gente percebe que o Senhor deu um comando ao homem. Após ele ter pecado, ter transgredido, o Senhor deu um comando a ele. Um mandamento a ele. Ele tinha que trabalhar. E do suor do seu rosto ele tinha que se alimentar. Isso quer dizer que o propósito de Deus era que o homem ficasse em movimento. O propósito de Deus era que o homem vivesse, na verdade, agindo, em ação. O propósito de Deus não era que o homem ficasse de braços cruzados, esperando que alguém o levasse para ele. Pelo contrário, o propósito de Deus era que o homem buscasse oportunidades e possibilidades para ele manter a sua casa, manter a sua família, sustentar os seus filhos e ele ser um exemplo na sociedade. Esse é o propósito de Deus. Agora, quando se refere a isso, deparamos, na verdade, com um sentimento ou um comportamento que é chamado de preguiça. Existem pessoas que elas são acomodadas em extremo. Elas são conformadas absurdamente. E aqui, Deus, pela palavra, Deus, pelo conselho do sábio em Provérbios, mostra algo que precisamos aprender. Primeiro, o preguiçoso, ele tem muitas desculpas e tem muitos argumentos para poder não querer trabalhar e não buscar os seus resultados ou os seus sonhos. Segundo o conselho do sábio em Provérbios capítulo 6, é que o homem fosse, na verdade, aprender com a formiga. E isso é importante salientar. Por quê? Porque a formiga, ela tem algo para nos ensinar. Primeiro, ela tem atitude. Segundo, elas trabalham com planejamento. Terceiro, elas agem. Quarto, elas têm resultados. Porque, é claro, porque trabalham. Tudo que o preguiçoso não tem. E aqui, precisamos entender algo interessante. Eu tenho um pequeno negócio, uma pequena empresa, e eu uma vez fui contratar uma pessoa para trabalhar comigo, como secretário. E eu perguntei dessa entrevistada, por que eu deveria contratá-la? Sabe o que ela me respondeu? Ela disse assim, porque eu sou honesta. Honestidade, para o cristão, não é qualidade, não. Honestidade, para o cristão, é um dever. Ele não é cidadão do céu ou ele é cidadão da terra? Ele representa a embaixada celeste ou a terra dos homens? Então, se ele tiver as características do reino, ele tem que ter o caráter do reino. Precisa ser honesto. Esse é o papel simples do cristão. Agora,
É importante também que ser honesto para a sociedade moderna parece ser coisa de outro mundo, ser coisa absurda. Enquanto que o dever do cidadão é ser honesto. E isso, na verdade, não é que seja uma virtude, tem que ser um dever, tem que ser algo normal. Algo também precisamos pontuar aqui é sobre o cristão e as riquezas. Queridos, essa questão aqui do cristão e as riquezas é de dar vergonha. É de dar vergonha porque o crente e o dinheiro, ou seja, o cristão e o dinheiro, a gente percebe uma certa incompatibilidade de compreensão. Não pode o cristão viver sem metas, viver sem sonhos, viver sem projetos. O cristão, ele precisa ser próspero. Não é que todo cristão vai ser rico, mas pelo menos próspero ele tem que ser, meu irmão. Ele não pode viver uma vida miserável, até mesmo porque o conselho da palavra de Deus é esse. É que o salmista, ele conta o seu testemunho. Eu já fui moço e hoje já estou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe, queridos, nós precisamos entender que até o próprio apóstolo Paulo, nas suas tamanhas limitações e responsabilidades em levar o evangelho e a palavra de Deus, ele construía tendas para não ser pesado a nenhum dos irmãos. Um outro fator também é que, porém, querer pensar em crescer, ganhar dinheiro, desrespeitando os princípios que estão lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Aí, queridos, já está, na verdade, querendo colocar o carro na frente dos boi. Porque, em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aqui tem um fator importante para salientar, é que quando se ama o dinheiro, a pessoa começa a quebrar princípios e violar a ética. Pense nisso. Se você tem um sentimento exacerbado pelo dinheiro, você está quebrando princípios, está violando a ética. Sabe por quê? Porque você vai querer mentir para crescer e prosperar. Porque você vai querer, na verdade, pisar em cima dos outros para poder galgar degraus melhores e maiores. Então, isso não é bom. Isso não é aconselhável. E em terceiro lugar, é quando se refere o cristão e a contribuição para a igreja. E aqui eu quero pontuar, queridos, quem é mais crítico sobre dinheiro na igreja, na grande maioria das vezes, é quem não dá o dízimo e nem as ofertas na igreja. Sabia disso? Eu vou repetir. Quem é mais crítico sobre dinheiro na igreja, quem, na verdade, reclama muito, murmura muito, é quem, na verdade, não é fiel nos dízimos e nas ofertas. E outra coisa também, tem uns que diz assim, mas no livro sagrado só existe veemência somente em Malaquias 3:10 acerca do dízimo. E tem pessoas que nem oferta dão, dizem que só tem mais na Bíblia, só fala sobre oferta. E só uma vez se fala sobre o dízimo. Tem pessoas que são tão, na verdade, mão fechada, mão de vaca, mesquinhos, que nem sobra dinheiro para poder trazer uma oferta. Um outro fator também é que tem uns
que eles precisam entender, e aqui eu quero pontuar algo, que tem gente que se vale disso. Eu sei, queridos, que tem muitos líderes e igrejas que elas não administram com transparência para os seus liderados. Eu sei disso, quando o assunto é dinheiro. Eu sei que tem pastores e líderes que eles não administram com transparência para os seus liderados, financeiramente. Não prestam conta. Mas isso não nos dá o direito de não contribuir com o reino de Deus na igreja. Porque o banco que a gente senta foi, na verdade, comprado com dinheiro de dízimos e ofertas. A central que nos aconchega e que nos refrigera, a central de ar nas igrejas, elas foram comprados com dízimos e oferta de pessoas que levam o seu dinheiro para a casa do tesouro. Então, nós precisamos ser fiéis. Independentemente se o homem é fiel, precisamos ser fiéis. Guarde esta palavra. E sai daqui sem antes se inscrever no nosso canal. Sem dúvida alguma, você será muito abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.